Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é De Baixo para Cima. Eventualmente, nos comentários, as pessoas me pedem ou me sugerem temas, e um dos temas sugeridos foi falar sobre a pandemia. Bom, esse é um assunto que eu nunca falei e nem tenho interesse em falar porque muito se fala desse assunto. Eu acho, inclusive, que só se fala desse assunto. E às vezes eu penso que para nós resolvermos um problema, às vezes a gente precisa se distanciar dele, às vezes a gente precisa subir um degrau para olhar de cima para baixo, às vezes a gente precisa se distanciar para ver de uma forma mais expandida. Então, esse é um assunto que eu nunca tive interesse de falar, mas como uma ouvinte pediu que eu falasse, eu pensei um pouco, refleti sobre o que poderia ser dito sobre este tema. Bem, queria perguntar para vocês antes, se vocês já ouviram, acredito que sim, uma história que foi muito difundida há uns anos atrás aí pela internet, de um evento curioso que aconteceu dentro de uma fábrica de pasta de dente. Então você tinha uma linha de produção, você tinha uma esteira passando, as caixinhas vazias de pasta de dente passavam em algum momento da produção, o tubo da pasta de dente era colocado dentro da caixinha, embalado e seguia na linha de produção, vinha a próxima caixinha, entrava o tubo, fechava e passava. Então, era uma linha de produção onde os tubos da pasta de dente tinha que entrar na caixinha da pasta de dente e a máquina fechava. Começou a ter muitos problemas, porque por algum problema lá da máquina, algumas caixinhas passavam e eram fechadas sem que o tubo de pasta de dente entrasse na caixinha. Então isso era embalado, levado para o comércio reclamava, falava, olha, eu paguei e vocês não me mandaram, cada vez mais tem acontecido de vocês não mandarem o tubo da pasta de dente dentro da caixinha, a caixinha vem embalada, vazia. Então o proprietário da fábrica ficou muito chateado, quis resolver o problema, chamou um engenheiro. O engenheiro veio, fez uma pesagem da máquina, investiu-se ali um dinheiro enorme para que então a máquina tivesse uma sensibilidade de pesar quando a caixinha da pasta de dente estivesse vazia, a produção parava e aí então tudo parava. O funcionário ia lá, pegava a pasta de dente, o tubo, colocava dentro da caixinha e seguia adiante. Foi um projeto que demorou, foi um projeto que encareceu ali a produção e que ao longo do tempo se mostrou ineficaz. Eventualmente continuavam passando caixinhas vazias, embaladas vazias, sem o produto dentro. Então, o dono da empresa chamou outros engenheiros e enquanto eles estavam confabulando tudo que iam fazer, passou-se algum tempo e eles perceberam que não tinha mais reclamação. Eles falaram, mas que engraçado, será que voltou a funcionar o projeto de pesagem das embalagens vazias? E aí o dono foi para a linha de produção. E a hora que ele chegou na linha de produção, ele viu tudo que não parava, que a linha não parava, ou seja, as caixinhas estavam sendo embaladas com o tubo. E aí ele chegou para o gerente de produção e falou, mas olha, o que está acontecendo? O projeto não funcionou, nós estamos pensando num novo projeto, mas eu estou percebendo que alguma coisa aconteceu aqui porque não está havendo mais reclamação. E o funcionário falou, ah, patrão, a gente juntou aí 10 colegas, fizemos uma vaquinha, compramos um ventilador. Aquele ventilador que está ali, olha, aí apontou. A gente aponta o ventilador para a linha de produção,
As caixinhas que estão vazias voam. A gente vai lá, pega e põe a pasta de dente. As que não voam é porque a máquina introduziu o tubo de pasta de dente dentro da caixinha. Uma solução que na ocasião custou acho que R$ 50, que eles fizeram numa vaquinha. Veja, essa história é muito significativa, porque ela mostra pra gente que a solução de um problema grande pode vir da onde? De baixo para cima. Ninguém nunca foi perguntar para aqueles funcionários o que eles achavam, o que podia ser feito, ou qual era a solução que eles viam, se é que eles viam alguma solução. Ninguém fez isso. Contratou alguma pessoa com formação para fazer uma intervenção cara e que não funcionou, sendo que uma solução de baixo para cima, dada por aqueles trabalhadores que estavam lidando com aquele problema dia a dia, foi extremamente mais barata e eficaz. Então, eu acredito muito nas soluções que são de baixo para cima. Por exemplo, nós, ao invés de ficarmos colocando todas as nossas cartas e todas as figurinhas na medicação A, na medicação C, B, se a gente fortalecer o nosso sistema imunológico, há uma grande, mas uma grande chance de permanecermos saudáveis. Os artigos mostraram que uma grande parte das pessoas infectadas estavam com a vitamina D baixa. Então, se nós cuidarmos da nossa vitamina D, quer tomando sol, quer tomando a vitamina, nós vamos fortalecer o nosso sistema imunológico, nós vamos nos manter saudáveis e estamos fazendo o quê? Algo que não depende de uma instância superior para nos salvar, depende de nós mesmos. Algo de baixo para cima. Eu vou dar um outro exemplo. No consultório, os meus colegas que estiverem me ouvindo saberão como isso acontece e se não é realmente dessa forma. Chega o paciente, por exemplo, com uma dor no ombro. Você pega e fala, esse é o problema X, então eu vou aplicar o protocolo Y. Então, o protocolo de reabilitação do ombro, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, na primeira semana, na segunda, na terceira, é um protocolo documentado, que teve um artigo publicado num lugar super legal, que é preconizado e é seguido pela instituição de saúde X, que é uma instituição boa, que aplica esse protocolo nos pacientes. E quantas vezes vemos os pacientes não evoluindo com protocolos maravilhosos? Por quê? Porque a solução veio de cima para baixo. Agora, quando a gente pergunta para o paciente como que você teve essa lesão, faz quanto tempo, como que essa lesão se comporta, dói mais de manhã, dói mais à tarde, à noite, dói mais quando você dorme, qual é o grau de dor, como que ela surgiu, a gente vai se munindo de ferramentas e de informações que dão todas as pistas para nós sabermos como vamos intervir, porque às vezes o protocolo está inadequado para a especificidade daquele paciente. Às vezes o protocolo não fala que precisa de terapia manual, e se fizermos a terapia manual para liberar a escápula, o ombro melhora 50% em muitos casos, e isso não está lá nos protocolos. Isso ou qualquer outra ferramenta que não estão no protocolo, mas que o nosso feeling, o nosso conhecimento, a nossa prática clínica, a nossa experiência e aquilo que o paciente nos diz, nos faz entender que aquela determinada técnica, se for aplicada, a chance de sucesso é muito grande. Então, tratarmos o paciente ouvindo o que aconteceu com ele e o que ele sente do problema dele, muitas vezes ele chega dizendo, olha, eu sinto uma pressão aqui atrás. Às vezes essa pressão é uma tensão muscular nos grupos posteriores que, se liberados, vão liberar a articulação anterior, os músculos anteriores da articulação do ombro. Percebe? Então, o protocolo pode ser importante para dar
um guia para a gente, mas a clínica é soberana, aquilo que o paciente nos diz é soberano, a nossa experiência clínica é soberana. São o quê? Soluções de baixo para cima. Então, eu acredito nisso, né? Num distanciamento, num subir um degrau para olhar de cima para baixo. O olhar deve ser de cima para baixo, mas a ação, ela, na minha opinião, se for de baixo para cima, tende a nos acalmar, tende a nos fortalecer e tende a nos tornar pessoas mais conscientes do nosso poder, do poder que está em nossas mãos para lidarmos com qualquer coisa, inclusive com as doenças. E você, consegue pensar em algo que vem de baixo para cima e que já deu certo na sua vida? Fala para mim aqui nos comentários. Bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, assine o canal, nos siga nas redes sociais e lembre-se que a joelheira do sono é o acessório que vai ajudar você a dormir muito bem e acordar sem dor nas costas. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.